Imagine por um instante que você acaba de comprar o carro dos seus sonhos, um veículo potente, moderno e projetado para alcançar velocidades impressionantes, mas, por algum motivo misterioso, o motor foi bloqueado para usar apenas 50% da sua capacidade real, deixando a outra metade adormecida, desperdiçada a cada quilômetro rodado. Parece um desperdício inaceitável, não é verdade? Pois bem, de acordo com especialistas em recursos humanos e grandes pensadores da administração, é exatamente isso que acontece na esmagadora maioria das empresas ao redor do mundo, onde colaboradores entregam apenas metade do seu potencial, enquanto os outros 50% evaporam em distrações, conversas paralelas, desmotivação silenciosa e falta de propósito claro. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde hoje vamos embarcar em uma jornada profunda e transformadora baseada nos ensinamentos do mestre Brian Tracy sobre a arte de motivar pessoas, desvendando os segredos para acessar essa reserva oculta de energia, criatividade e talento que reside dentro de cada indivíduo da sua equipe. A verdade fundamental que todo grande líder precisa internalizar é que o capital financeiro de uma empresa é medido em dinheiro. Mas o capital humano é medido em energia mental, emocional e física, e a sua principal missão, o seu verdadeiro teste como gestor, é criar um ambiente onde essa energia seja liberada de forma voluntária, entusiasmada e direcionada para resultados extraordinários. Para entendermos como destravar esse potencial, precisamos primeiro olhar para o que os psicólogos organizacionais chamam de fator X, ou o fator psicológico invisível que diferencia as equipes medianas daquelas que quebram todos os recordes. Historicamente, acreditava-se que a produtividade dependia apenas de máquinas melhores ou processos mais eficientes. Mas estudos pós-Segunda Guerra Mundial provaram que fábricas com a mesma tecnologia apresentavam resultados drasticamente diferentes. E a resposta para essa disparidade estava na mente das pessoas, mais especificamente no autoconceito de cada trabalhador. O autoconceito é como um centro de comando no núcleo da personalidade de alguém, formado por suas crenças, sua autoimagem, acima de tudo, sua autoestima, que dita o quanto essa pessoa gosta de si mesma e se sente valiosa. Pessoas com alta autoestima estabelecem padrões mais elevados para si mesmas, cometem menos erros, colaboram melhor e não têm medo de inovar. Mas o grande vilão dessa história, o bloqueador supremo do fator X, é o medo, enraizado na infância e perpetuado por chefes tóxicos, que se manifesta como o medo do fracasso e o medo da rejeição. Quando um colaborador trabalha em um ambiente onde o erro é punido com humilhação ou onde a aprovação do chefe é condicional e imprevisível, ele se retrai, joga na defensiva e se recusa a assumir riscos, matando qualquer chance de inovação. Portanto, o primeiro passo para uma liderança motivadora é a eliminação impiedosa do medo no ambiente de trabalho, cultivando o que chamamos de aceitação incondicional, onde as pessoas saibam que podem falhar na busca pela excelência sem perderem seu valor ou seus empregos, criando um espaço de segurança psicológica tão robusto que a motivação floresce naturalmente. Seguindo esse raciocínio, percebemos que por mais que você crie um ambiente maravilhoso, tudo começa muito antes do primeiro dia de trabalho. Começa na arte sutil e crucial de selecionar as pessoas certas, pois 95% do seu sucesso como gestor depende de quem você coloca para dentro da sua equipe. Imagine tentar ensinar um pato a subir em uma árvore, você vai frustrar o pato e a si mesmo. E é por isso que contratar a pessoa errada é o erro mais caro e doloroso que um líder pode cometer. Para evitar essa armadilha, Brian Tracy nos apresenta uma abordagem rigorosa, começando pela regra de 3. Que desafia a pressa corporativa sugerindo que você entreviste pelo menos 3 candidatos para uma vaga. Entreviste o seu candidato favorito 3 vezes em momentos diferentes, e, se possível, em 3 locais distintos, permitindo que a verdadeira personalidade da pessoa emerja e que a síndrome do camaleão, onde o candidato finge ser quem não é apenas na primeira entrevista, seja completamente desmascarada. Além disso, é essencial aplicar a fórmula SWAN, um acrônimo poderoso onde o S significa smart, ou inteligente, buscando pessoas curiosas que fazem boas perguntas, o W significa work hard, ou seja,
Pessoas com um histórico comprovado de trabalho duro e dedicação. O A representa ambition, pessoas que querem crescer, aprender e deixar sua marca no mundo. E finalmente o N significa nice, pessoas agradáveis, gentis e fáceis de conviver. Porque a atitude e o caráter são muito mais difíceis de treinar do que qualquer habilidade técnica. Quando você traz um indivíduo que se encaixa nesse perfil para a sua equipe, você já tem meio caminho andado para uma gestão motivadora e de alta performance. E uma vez que essa pessoa brilhante cruza a porta da sua empresa no primeiro dia, é imperativo começar com força total. O que nos leva a uma quebra de paradigma fascinante sobre como integrar novos talentos. Muitos gestores acreditam que devem pegar leve com um novato, dando-lhe tempo para tomar um café, ler manuais intermináveis e se adaptar lentamente para não assustá-lo, mas pesquisas de longo prazo mostram exatamente o oposto. Os colaboradores que se tornam os mais produtivos e leais ao longo dos anos são aqueles que, desde o primeiro dia, foram soterrados por uma montanha de trabalho real, significativo e desafiador. O ser humano tem uma necessidade intrínseca de se sentir útil e de provar o seu valor rapidamente. E quando você confia a ele responsabilidades importantes logo de cara, você envia uma mensagem silenciosa, porém ensurdecedora, de que confia em sua capacidade, de que o trabalho dele ali é vital para a missão da empresa. Claro, esse volume de trabalho deve vir acompanhado de orientação cuidadosa e apoio constante. Abandonando aquela velha e cruel tática de jogar na piscina para ver se aprende a nadar, mas ao definir um ritmo acelerado desde o início, você calibra o relógio interno desse profissional para a alta performance. E ele passará a encarar a intensidade e a excelência não como uma imposição, mas como o padrão normal e empolgante da cultura da sua organização. Avançando nessa jornada de construção de equipes extraordinárias, chegamos a um dos pilares mais fundamentais da motivação humana: a clareza de expectativas e o desejo inato que todos temos de nos sentirmos como vencedores. Pense em um atleta cruzando a linha de chegada. A explosão de alegria e realização que ele sente só é possível porque ele sabia exatamente onde ficava a linha de chegada, quais eram as regras do jogo e como o sucesso seria medido. No mundo corporativo, a maior fonte de frustração e desengajamento é a ambiguidade, quando o colaborador chega em casa exausto, mas com a sensação vazia de não saber se realmente fez um bom trabalho porque o seu gestor nunca deixou claro o que esperava dele. Para criar a sensação de vitória, você precisa fornecer 5 elementos cruciais: objetivos perfeitamente definidos e acordados mutuamente, métricas e padrões de qualidade claros para que não haja subjetividade na avaliação, prazos inegociáveis e compreendidos por todos, a experiência real de concluir a tarefa com sucesso e, finalmente, o reconhecimento e a celebração dessa conquista. Quando você delega uma tarefa, nunca pergunte apenas se a pessoa entendeu, mas peça para ela descrever com suas próprias palavras o que precisa ser feito. E pinte um quadro mental de como será o resultado final se o trabalho for feito de forma magnífica. Ao transformar o trabalho em uma série de vitórias claras e alcançáveis, você alimenta a autoestima da sua equipe com uma dieta constante de sucesso, criando um ciclo vicioso positivo onde a vitória gera confiança, e a confiança gera ainda mais vitórias. E para que essa clareza de expectativas não soe como uma ditadura corporativa, ela deve estar intimamente ligada a outro conceito revolucionário: a gestão participativa. O ser humano não se compromete verdadeiramente com aquilo que lhe é imposto de cima para baixo, ele se compromete com aquilo que ajudou a construir. Quando você convida seus colaboradores para a mesa de decisões, quando você pede a opinião deles sobre como um problema deve ser resolvido ou como uma meta deve ser alcançada, você está transferindo um senso de propriedade do projeto, fazendo com que a tarefa deixe de ser o trabalho do chefe e passe a ser o nosso trabalho ou o meu trabalho. Organizações de sucesso operam de forma democrática na construção das ideias, onde o gestor atua muito mais como um facilitador, um mentor e um removedor de obstáculos do que como um comandante autoritário. Reuniões regulares para discutir o andamento das coisas, ouvir sugestões e debater abertamente as dificuldades são essenciais, pois a comunicação fluida é o oxigênio da motivação.
Quando um funcionário percebe que sua voz é ouvida, que suas ideias são testadas e que seu conhecimento prático é respeitado pela alta gestão, o nível de lealdade e dedicação que ele desenvolve pela empresa torna-se inabalável, blindando a equipe contra crises e criando um ambiente onde a inovação brota naturalmente do chão de fábrica ou das mesas de escritório. Conectado a esse senso de propriedade, não podemos ignorar as ferramentas práticas e tangíveis que reforçam a motivação no dia a dia. Muitas vezes resumidas nos 4 fatores e nos 3 R's da motivação. O estilo de liderança que você adota, o sistema de recompensas da empresa. O clima organizacional e a estrutura do trabalho em si são as alavancas que você pode puxar para ajustar a energia da equipe. Mas o coração dessa engrenagem bate no ritmo dos 3 R's: recompensa, reconhecimento e reforço. A recompensa financeira é importante, claro, e deve estar sempre atrelada ao desempenho real, premiando aqueles que entregam resultados superiores. Mas os psicólogos organizacionais sabem que o dinheiro tem um limite na sua capacidade de motivar a longo prazo. É aqui que entra o poder transformador do reconhecimento e do reforço, recompensas emocionais invisíveis, mas de valor incalculável. Um elogio público bem colocado, uma nota de agradecimento escrita à mão, a celebração de um marco alcançado na frente de toda a equipe. Essas ações liberam endorfinas e validam o esforço de uma maneira que nenhum bônus no final do mês consegue igualar. O princípio fundamental do comportamento humano nos ensina que tudo aquilo que é recompensado e reconhecido tende a ser repetido. Se você quer mais iniciativa, elogie a iniciativa. Se você quer mais foco na qualidade, celebre publicamente quando alguém entregar um trabalho impecável, mesmo que seja uma tarefa pequena. Ao moldar o comportamento através do reforço positivo constante, você não apenas melhora os resultados, mas constrói uma cultura onde as pessoas anseiam por dar o seu melhor apenas pela satisfação de serem vistas e valorizadas pelas pessoas que admiram. E por falar em direcionar o comportamento, um dos papéis mais desafiadores e vitais de um líder moderno é atuar como um guardião do tempo e do foco da sua equipe, protegendo-os contra o mar de distrações que ameaça afogar a produtividade diária. Vivemos em uma era de interrupções constantes, e é muito fácil para um colaborador passar 8 horas ocupado, mas entregar 0 resultados significativos. É nesse cenário caótico que a aplicação implacável do princípio de Pareto, a famosa regra do 80-20, se torna a sua bússola de gestão. 80% do valor gerado por qualquer indivíduo vem de apenas 20% das suas atividades. Para operacionalizar isso de forma brilhante, Brian Tracy nos ensina a poderosa regra de 3. Onde você deve desafiar cada membro da sua equipe a analisar sua extensa lista de tarefas e responder a uma pergunta mágica. Se você pudesse fazer apenas uma única coisa o dia todo, qual tarefa traria maior contribuição para a empresa? Depois de identificar essa tarefa primordial, repete-se a pergunta para descobrir a segunda e a terceira tarefas mais importantes. O que se descobre, invariavelmente, é que essas 3 atividades vitais representam 90% de todo o valor que o colaborador entrega. A sua missão como líder, então, não é apenas gerenciar horas de trabalho, mas ajudar sua equipe a eliminar, delegar ou ignorar o ruído das tarefas de baixo valor, garantindo que eles dediquem a maior parte do seu tempo e de sua energia mental àquelas 3 coisas que realmente movem o ponteiro do sucesso. Quando as pessoas trabalham em coisas que importam, elas se sentem importantes, quando produzem resultados de alto impacto, sentem-se motivadas e energizadas. Neste ponto da nossa reflexão, fica evidente que o papel do gestor transcende a mera cobrança de metas. O verdadeiro líder é, na sua essência, um professor e um mentor incansável. Se o capital humano é o único ativo da empresa que pode se valorizar com o tempo, investir no aprendizado contínuo da sua equipe é a decisão financeira mais inteligente que você pode tomar. Nunca cometa o erro fatal de presumir que alguém sabe como fazer uma tarefa complexa apenas por causa do seu currículo ou do seu cargo. O grande gestor dedica tempo para sentar ao lado do colaborador, explicar o porquê por trás da tarefa, mostrar o como com paciência e clareza, e acompanhar o progresso até que a pessoa ganhe autonomia. Existe um conceito libertador chamado gestão por exceção, que é o ápice da confiança entre líder e liderado, onde
Após um treinamento rigoroso e o alinhamento de expectativas, você entrega o projeto nas mãos do colaborador e diz: você tem total liberdade para conduzir isso. Só venha falar comigo se houver algum desvio no plano ou se você encontrar um obstáculo que não consiga superar sozinho. Essa autonomia é um dos motivadores mais profundos da alma humana, pois atende à nossa necessidade de independência e maestria. Mas ela só é possível quando precedida por um trabalho árduo de mentoria e ensino. Líderes que não treinam suas equipes estão condenados a microgerenciar para sempre, vivendo sobrecarregados e frustrados. Enquanto líderes que ensinam multiplicam seu próprio tempo e criam um exército de profissionais autoconfiantes e altamente capacitados. Além disso, a mentoria não se resume apenas a ensinar habilidades técnicas. Trata-se de investir no desenvolvimento pessoal e na mentalidade do indivíduo. A excelência e a busca incessante por qualidade, conhecidas no mundo da gestão como a filosofia do zero defeito, não são apenas metas operacionais. São atitudes que o líder precisa instilar na cultura da equipe. Pense na famosa história de Henry Kissinger, que devolveu um relatório a um subordinado várias vezes, simplesmente perguntando se aquele era realmente o melhor trabalho que o rapaz poderia fazer. Apenas quando o subordinado, exausto mas desafiado, afirmou categoricamente que aquele era o seu limite máximo de excelência, Kissinger respondeu: ótimo, então agora eu vou finalmente ler. Essa história ilustra o poder de um líder que se recusa a aceitar a mediocridade e que empurra seus colaboradores para além dos seus limites autoimpostos, fazendo com que descubram do que são verdadeiramente capazes. Quando você exige qualidade absoluta, seja na linha de produção, no código de um software ou no texto de um e-mail para o cliente, você está comunicando que o trabalho daquela pessoa tem um peso imenso, que cada detalhe importa e que a mediocridade não tem espaço no ambiente que vocês estão construindo juntos. E para que esse padrão de excelência não seja visto como tirania, mas sim como inspiração, ele deve ser sustentado pelo exemplo supremo. Você, como líder, é o modelo, o espelho no qual a sua equipe se reflete. Se você quer pontualidade, seja o primeiro a chegar. Se quer otimismo diante das crises, seja rocha inabalável quando as coisas dão errado. Se exige respeito no trato com os clientes, trate seus funcionários com uma cortesia impecável. E isso nos leva a uma das descobertas mais belas e profundas sobre a motivação e a liderança humana, no centro de toda essa arquitetura de gestão. Processos e metas, encontra-se o fator da amizade, da empatia e da conexão humana genuína. Quando perguntam aos profissionais de sucesso sobre os melhores chefes que já tiveram, a resposta raramente menciona habilidades técnicas de gestão. Em vez disso, eles dizem coisas como: ele realmente se importava comigo como pessoa, e não apenas como um funcionário. Liderar com humanidade significa praticar a regra de ouro da gestão. Tratar os seus colaboradores exatamente da mesma forma que você gostaria de ser tratado pelo seu próprio chefe. Significa perguntar sobre a família, entender os momentos difíceis, ser flexível quando o filho de um colaborador fica doente e demonstrar, através de ações concretas, que a vida pessoal deles tem valor para você. O ex-CEO da General Electric, Jack Welch, costumava dizer aos seus gestores para tratarem cada subordinado como se ele fosse se tornar o seu chefe no ano seguinte. Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Ela destrói a arrogância corporativa e constrói pontes de confiança indestrutíveis. A mágica da motivação acontece nos detalhes do dia a dia, nos pequenos rituais de liderança que custam 0 centavos, mas geram milhões em engajamento. É o sorriso sincero ao cumprimentar alguém de manhã, olhando nos olhos e fazendo a pessoa se sentir bem-vinda. É a arte de fazer perguntas abertas e praticar a escuta ativa, inclinando-se para a frente, desligando o celular e dando a sua atenção total e indivisa, fazendo com que aquele colaborador se sinta, naquele momento, a pessoa mais importante do mundo. A escuta ativa, com suas pausas estratégicas e reformulações de frases para garantir o entendimento, é frequentemente descrita como magia branca, pois tem o poder quase milagroso de elevar a pressão arterial positiva, aumentar a autoestima e curar inseguranças emocionais. É o hábito de dizer muito obrigado para tarefas cotidianas, é a transparência radical de manter todos informados sobre os rumos da empresa.
combatendo a fofoca com a verdade, e é a abertura para sessões de brainstorming sem julgamentos, onde até a ideia mais excêntrica é celebrada, estimulando a melhoria contínua e a criatividade coletiva. No fim das contas, a sua verdadeira herança como líder não será medida pelo número de planilhas que você preencheu ou pelas crises que apagou, mas sim pelo número de pessoas que, daqui a 10 ou 20 anos, olharão para trás e dirão que você foi o divisor de águas na carreira delas. Que você acreditou nelas quando elas mesmas duvidavam. Que você as desafiou a serem maiores e que você criou um espaço onde o trabalho duro se encontrava com um propósito maior. Despertar aquele potencial oculto de 50% não requer truques mirabolantes, requer clareza de propósito, eliminação do medo, foco no que realmente importa, padrões altíssimos de excelência e, acima de tudo, um coração aberto e disposto a servir aqueles que você tem o privilégio de liderar. Que você possa levar essas reflexões para o seu dia a dia, transformando não apenas a sua equipe, mas a si mesmo, e construindo uma trajetória de sucesso, respeito e impacto duradouro. Obrigado por nos acompanhar nesta imersão profunda e transformadora, e até o nosso próximo encontro, onde continuaremos a desvendar os caminhos para a excelência humana e profissional.